Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula temos a primeira aula do curso que eu estou fazendo para vocês sobre função afim. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ative aí o sininho das notificações, porque em breve teremos a segunda aula sobre este conteúdo. E hoje, então, nós vamos falar aí sobre a definição de função afim. A função afim também pode ser conhecida como função polinomial do primeiro grau ou apenas função do primeiro grau. Então, nós temos alguns livros, algumas apostilas que trazem como função afim, outras função polinomial do primeiro grau e outras apenas função do primeiro grau. Então, nós vamos nos referir ao mesmo conteúdo quando nós vermos um desses três nomes aqui. E a função afim, ela é uma função de reais em reais, então é uma função f de reais em reais, cuja lei de formação, o que é isso, a lei de formação? Como ela vai ser apresentada? É indicada por f de x igual a ax mais b. Mas esse f de x aqui também pode ser substituído por y. Y igual a ax mais b. Então, no lugar do f de x, nós podemos ler y, onde este a e este b são números reais. Já já nós vamos ver alguns exemplos aqui. O a tem que ser diferente de zero. Por quê? O a e o b são números reais. O a, ele acompanha o x, e o b é o número que está sozinho. O a, então, se é o número que acompanha o x, se o x for 0, 0 vezes x, 0, aí nós não temos uma função do primeiro grau. Então, por isso que o a não pode ser 0. Então, a e b são números reais. O a tem que ser diferente de 0. O a, ele recebe um nome específico, que já já no exemplo nós vamos falar sobre ele, que é o coeficiente angular. Então, o a, que é o número que acompanha o x, que está aqui, olha, multiplicando, né, um produto entre o a e o x, né, nessa multiplicação, o número que está multiplicando o x, ele recebe o nome de coeficiente angular. E o b, que é esse número sozinho aqui, olha, o termo independente, né, que fica aqui sozinho, é o coeficiente linear, que também vamos falar sobre ele já já aqui no nosso exemplo. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos para nós identificarmos, então, aqui usando esta lei de formação, quem é o a e quem é o b. Então, vejamos aqui o nosso primeiro exemplo. F de x igual a 3x mais 2. Aqui nós temos uma função f de reais em reais, onde eu tenho o a e tenho o b. Quem é o a? O a é o coeficiente que acompanha aqui o x. Então, o a vai ser quem? O número 3. E o b? Quem é o b? O b é o termo independente, o número que está sozinho. O b é quem? O b é o 2. E aqui, olha, no nosso segundo, lembram que eu disse que onde nós temos f de x, nós também podemos ler como y? O segundo exemplo, nós temos y igual a menos 5x mais 1. Quem é o a? O a é menos 5. Quem é o b? O b é o 1. E nesse nosso terceiro aqui, f de x igual a x sobre 3 menos 2. E agora, professora, quem é o a? O a é quem acompanha o x. Ah, mas o x está sozinho. Quando ele está sozinho, que número que está ali que não precisa aparecer? O 1. Então, significa que eu tenho 1/3. Então, o nosso a é uma fração, ó. 1, opa, o giz quebrou aqui. 1/3. E o b? Quem é o nosso b? O b é o menos 2. E aqui, olha, no nosso quarto exemplo. Agora, muito cuidado. Y igual a 4 mais 5 meios de x. Quem é o a? O a é quem acompanha o x. Quem está acompanhando o x? 5 meios. Olha só o que aconteceu aqui. Aqui nós temos uma função que está escrita assim, ó. Y igual a b mais ax. Isso pode acontecer? Pode. Nós podemos inverter, colocar o b na frente e o ax depois. Podemos? Podemos. Então, só tem que prestar atenção no quê?
Quem é o A? O A é quem acompanha o X, 5 meios. Quem é o B? O B é o termo independente, o número que está sozinho, que é o 4. E nesse outro exemplo aqui, quem é o A? O A é quem acompanha o X. Então, o A é quem? O A é 2. E o B? Eu tenho o B aqui? Não. O B vai ser quanto? O B vai ser 0. Quem que não pode ser 0? O A, porque se fosse 0 vezes x, 0. Aí eu não tenho uma função do primeiro grau, não tenho uma função afim. Então, por isso que o A não pode ser 0, mas o B pode, ó. A e B são números reais, porém A é diferente de 0, e o 0 é um número real, ok? E aqui, y igual a menos 1 mais x. Aqui também, olha, eu tenho B na frente e o A depois. O A é quem? O A é quem acompanha o x, porém o x está sozinho. Quem está ali na frente do x? Oculto, escondido, que está ali e não precisa aparecer? O número 1. Então, o A é 1 e o B é quanto? Menos 1. Agora que nós já sabemos identificar quem é o coeficiente angular, que é o A, que acompanha o x, e quem é o coeficiente linear, que é o B, o termo independente, o número que está sozinho, vamos aqui para este exemplo verificar a lei de formação. E observe que é um exemplo aí do nosso dia a dia, então isso significa que sim, nós usamos a função afim muito mais do que nós imaginamos. Olha esse exemplo. Um doce custa R$2. Quanto vou gastar se comprar? Aí eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Número de doces, 1, 2, 3 e 4. E o valor gasto? Então, olha só, se eu comprar um doce, quanto eu vou gastar? R$2. Por quê? Um doce custa R$2. Quanto vou gastar se comprar um doce? R$2. Se eu comprar 2 doces, 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, R$4. Se eu comprar 3 doces, 2 vezes 3, R$6. Se eu comprar 4 doces, 2 vezes 4, R$8. Então, olha que interessante. Um doce, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Se nós observarmos, o número de doces vai ser quem? O x. O x, que é a variável, que pode mudar. E o valor gasto vai ser quem? O y. Ou o f de x, tá? Então, o valor gasto pode ser o y ou f de x. E olha que interessante, o valor gasto depende do número de doces que foram comprados. Então, se o valor gasto depende do número de doces que foram comprados, nós podemos falar que o f de x está em função do x, ou o y está em função do x, e aí que vem o nome, ó, função. O f de x, esta função, está em função de x, e o y em função de x. E aí nós podemos escrever esta lei de formação. Nós podemos escrever como f de x vai ser igual a quanto? Percebam que o 2 é o valor fixo de cada doce. E o x é o número de doces que nós vamos comprar. Então, nós podemos colocar como 2x. Eu não fui fazendo, ó, um doce, 2, porque 2 vezes 1 é 2. 2 doces, 2 vezes 2, 4. 3 doces, então eu posso substituir por f de x igual a 2x. Ou ainda, ó, ou y igual a 2x. E nesse caso, o B vai ser 0. Por quê? Porque eu não preciso dele, mas nós já vamos ver um outro exemplo onde nós vamos ter o coeficiente angular, que é o A, que acompanha o x, e o coeficiente linear, que é o termo independente. Porém, nós também podemos representar esta situação graficamente. Como assim graficamente? Olha só, vamos traçar aqui, vamos esboçar esse gráfico, né? Vamos colocar aqui um plano cartesiano. Então, nós vamos colocar aqui, olha, o eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y. O 0 fica aqui, nessa intersecção de x com y. E aí, por que que eu vou esboçar geometricamente? Percebam que eu tenho x
e y. Então, eu tenho um par ordenado. Olha que legal. Quando x for 1, o y é 2, ó. Quando x for 1, então vamos colocar assim, ó, x e y. Quando x for 1, o y é 2. Quando x for 2, o y é 4. Quando x for 3, o y é 6. E quando x for 4, o y é 8. Olha que bacana isso, porque eu formei um par ordenado, ó, x e y. Então, y está em função de x, nós podemos formar aqui um par ordenado, ó. Um doce, R$2, 2 doces, R$4, 3 doces, 6, 4 doces, 8 e assim por diante, ok? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, olha, esses pares ordenados no nosso plano cartesiano, no nosso gráfico, e representar, então, geometricamente esta situação. No x, eu vou usar, ó, no eixo do x aqui, eu vou usar os números 1, 2, 3 e 4. Então, já vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E do y, eu vou usar 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, 4, 6 e 8. Não está em escala porque é um esboço, ok? E aí, nós vamos ligar, então, ó, 1 com 2, formando aqui este ponto. O 2 com 4, ó, 2 com 4. 2 com 4. O 3 com 6, formando este ponto. E o 4 com 8, formando este outro ponto aqui. E agora eu vou traçar uma reta. Ó, vou pegar a régua aqui para traçar uma reta, ó. E esta representação geométrica aqui, o que ela pode nos mostrar? Ela pode nos mostrar que nós temos aqui uma função crescente. Por quê? Se forem 5 doces, R$10. 6 doces, R$12. Então, o que vai acontecer com a nossa reta aqui? Olha, ela vai crescer. Mas hoje nós não vamos falar sobre gráfico da função. Nós teremos uma aula específica dentro aqui do nosso curso sobre função afim, falando sobre gráficos de uma função afim. Hoje eu trouxe esse exemplo aqui, que é um exemplo do nosso dia a dia, para vocês observarem como que nós podemos escrever a lei de formação e que nós podemos sim representar geometricamente. E agora, para você que está acompanhando a aula, faça suas anotações, que é muito importante para o seu aprendizado, e eu volto com mais um exemplo falando sobre lei de formação. Vamos lá! Pessoal, antes de nós irmos para o segundo exemplo que já está aqui na lousa, eu quero rever um pouquinho o gráfico da função do nosso primeiro exemplo, que foi a função f de x igual a 2x, referente, né, ao número de doces que nós compramos. Por quê? Porque eu fiquei de falar sobre os coeficientes angular e linear. Então, vejamos, nós temos que a função, ela tem como lei de formação, né, f de x igual a ax mais b, onde a, eu disse que é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Quando nós temos aqui, olha, a representação geométrica, nós temos uma reta. O coeficiente angular, o A, ele determina a inclinação desta reta. Já o B ele intersecta o eixo do Y. Então, o B aqui, ele é zero. Se ele é zero, e se nós continuarmos aqui, olha, esta reta, onde esta reta vai intersectar o Y? No zero. Então, são dois pontos bem importantes. O coeficiente angular, que vai determinar a inclinação da reta, e o coeficiente linear, que vai ser o ponto que vai intersectar o eixo do Y, ok? Esqueci de falar lá no primeiro exemplo, mas estou relatando aqui. E outra, quando nós formos ver também, como eu disse, o vídeo sobre gráficos de uma função afim, nós vamos falar novamente sobre o coeficiente angular e o coeficiente linear. Mas como eu falei que ia falar lá naquele exemplo, e eu acabei apagando a lousa, eu trouxe aqui para vocês. E agora eu vou apagar essa parte.
explicada e vou fazer aqui o segundo exemplo. E no nosso segundo exemplo, olha, nós temos uma questão que já esteve no Enseja, que diz o seguinte: uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$40 e o valor da hora para a realização do serviço é R$20. Uma expressão que indica o valor a ser pago P em função das horas H necessárias à execução do serviço é, e aqui nós temos essas 4 alternativas. Qual dessas alternativas vai representar esta expressão que indica essa função? Ou seja, a lei de formação. Nós temos que a lei de formação de uma função f de x vai ser igual a x mais b. E o que nós temos aqui no comando da questão, que é o que a questão quer saber? Uma expressão que indica o valor a ser pago P em função das horas H. Então, o f de x vai ser quem? O P. E o x vai ser quem? O número de horas. E aí nós vamos analisar o quê? Os valores que a questão nos traz, os dados. São R$40 pelo valor da visita, mais R$20 por hora. Então, o que nós podemos pensar? R$40 é o valor fixo, mais R$20 por hora. Se a pessoa ficar 1 hora, quanto que eu vou pagar? 40 mais 20 vezes 1. 20 vezes 1, 20, mais 40, 60. Mas cuidado, ó, não é para pegar essa alternativa B aqui. Por quê? Eu quero a expressão. Aqui eu estou explicando quanto que eu pagaria. Se fossem 2 horas, 40 mais 20 vezes 2. 20 vezes 2, 40, mais 40, 80. Se fossem 3 horas, 40 mais 20 vezes 3. 20 vezes 3, 60, mais 40, 100 e assim por diante. Então, qual é a lei de formação aqui, ó? P, que é o valor a ser pago, vai ser o quê? R$40 mais R$20 vezes o número de horas trabalhadas. E qual é essa alternativa aqui? Alternativa D. E percebam o quê? Aqui o B está na frente e o A está depois. Isso pode acontecer? Pode, nós vimos lá nos primeiros exemplos. Então, isso pode acontecer. O B está aqui e o A está aqui. E aí, gostou dessa aula? Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Lembra que esta é a primeira aula do nosso curso sobre função afim, então já clica aí nas notificações para receber a notificação quando eu fizer a segunda aula. E também visite o meu site que está aqui, olha, na descrição do vídeo. Clica lá porque você terá acesso a todos os cursos da professora Ângela. Então, se você precisa aí se preparar para o Enem, clica no site e vem comigo. Se você está no ensino fundamental ou no ensino médio e tem dificuldade em matemática e quer aí se aprofundar nos conteúdos e perder esse medo da matemática, clica aqui no site também e vem estudar comigo. Se você é concurseiro e precisa se preparar, está no lugar certo, clica aqui no site e vem estudar comigo. Eu tenho o curso certo para cada um de vocês. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau, tchau!